Bem-vindo. Muito grato, Padre, e que bom, que satisfação estar com vocês mais uma vez. O tema casos especiais é um tema muito procurado atualmente. Várias dioceses pediram que nós conversássemos também com o clero sobre esse assunto. E até segunda-feira vai ficar claro que é um trabalho de nós, pastoral familiar, dos movimentos que se abrem a esses casos, nem todos os movimentos, né? Mas é um trabalho em conjunto e que requer a presença do clero também, dos padres, porque há questões que costumam ser abordadas em foro íntimo. Vejam só, e me pareceu muito interessante estar aqui com vocês nesta noite e também na segunda-feira próxima. Na quarta-feira estarei com o clero da Arquidiocese de Florianópolis, num dia inteiro de formação sobre esta temática também. Joaçaba pediu para as lideranças da pastoral familiar e para o clero também. Criciúma está buscando datas e Chapecó quer que eu fique uma semana com eles, mas eu, em todo caso, é assim. Então, meu trabalho é de estar na arquidiocese, né? Fiz toda a coordenação até agora, e aos poucos eu vou ficando mais como assessor aqui e também assessor a nível do Regional Sul 4, Santa Catarina. O problema é que eu estou numa paróquia como vigário paroquial em Itajaí e tenho que cuidar da agenda e das necessidades da paróquia. Mas estar aqui hoje é muito bom. Vamos passar os materiais e passo a passo vendo os temas, nos inteirando, talvez sem aquela pressa de chegar ao final dos assuntos, mas que, e para isso teremos mais um dia, segunda-feira próxima, mas é importante ir absorvendo, esclarecendo. Vou trabalhar então numa exposição de 1 hora mais ou menos, e depois fica aberto para questões e perguntas, tá bem? Vamos lá? Setor casos especiais. A gente fala em setor porque no trabalho com as famílias nós temos vários setores normalmente. O setor que prepara os noivos para o casamento, isso é muito importante. A catequese matrimonial, né? Ela é algo que está praticamente consolidada em todas as paróquias. É um dos trabalhos mais bonitos que está se fazendo. E o valor que a gente dá a esta preparação, ela é muito importante, indispensável, valorizando o sacramento do matrimônio. Então, fazer com que as pessoas cheguem preparadas lá. Depois, claro, temos um outro setor que é o pós-matrimônio. Esse setor pós-matrimônio é nele que nós vemos que os movimentos fazem parte e são importantes, viu? Então, é um trabalho em conjunto com os mais diversos movimentos do pós-matrimônio. E a igreja vem sentindo cada vez mais que é necessário trabalhar um outro setor, que é o setor dos casos especiais. Não podemos deixar de trabalhar. Nenhum batizado, não importa a situação que se encontre, nenhum batizado pode ser largado pelo caminho. Mas está numa situação... Ninguém pode ser largado no caminho. Temos que arregaçar as mangas, nos organizar pastoralmente e ver o que é possível, discernir de caso para caso e acompanhar todos os batizados. Então, batizado nenhum pode ficar largado. É porque agora vale tudo? Não, ninguém disse isso. É porque vamos fazer, de caso para caso, o devido discernimento. Bom, isso vai aparecer, é só como introdução, mas vamos vendo aqui. Então, vocês veem aqui. Não, eu vou aprender a lidar com isso aqui. Aqui, era isso que eu queria. Vejam só. Os casais de nova união e seus filhos devem ser acolhidos, acompanhados e incentivados a participarem da vida da igreja. Como é isso? Acolher, acompanhar e inserir as diferentes realidades de famílias. Às vezes são migrantes, nós aqui no litoral
estamos acolhendo muitos migrantes, mães e pais solteiros, famílias com filhos deficientes, drogados, homoafetivos, famílias distanciadas da igreja, matrimônios mistos, idosos, viúvos, alcoolismo, novas uniões. Então, há estudos que foram feitos, tem umas 40 situações que, na verdade, poderiam ser elencadas nos casos especiais. São as mais diferentes situações que merecem um acompanhamento, uma atenção da igreja. Então, aqui vocês veem que acolher, acompanhar e inserir sempre. Cabe ter claro o modo de fazê-lo. Porém, aqui vem na Amoris Laetitia 244, esta afirma, aliás, a missão dos bispos, no número 300, essa afirmação: acompanhar as pessoas interessadas pelo caminho do discernimento, segundo a doutrina da igreja e as orientações do bispo. É sempre importante, e isso vai variar muito de uma situação para outra, que a igreja, conhecer as orientações da igreja. O que nós vamos fazer hoje, o que eu vou fazer quarta-feira com o clero da arquidiocese, é dar uma passada nas orientações da igreja. Até onde vamos, quais são os caminhos, e depois o bispo local, o arcebispo, ele também pode tecer as suas orientações próprias. Normalmente os bispos dizem, não, vamos seguir o que está na igreja, porém, alguns bispos, nós vamos ver segunda-feira próxima, o que fizeram os bispos da região eclesiástica de Buenos Aires. E ficou isso muito marcado, porque isso foi para o Vaticano respondeu, um cardeal do leste europeu questionou e foi dada uma palavra assim, definitiva sobre o assunto. Então, esse diálogo dentro da igreja é muito importante. Então, aqui nós temos dois elementos. Nunca perder de vista a doutrina da igreja e depois se perguntar, tem alguma orientação específica do bispo local? Então, as duas coisas têm que andar junto, tá? Sempre as duas coisas. Então, esse já é o primeira afirmação importante que nós damos. Por falar em bispo, claro que existe um parágrafo da Amoris Laetitia que diz qual é a missão mesmo do bispo. Espero que os bispos aí deixa eu voltar. Claro que aqui coloquei a capa de um livro, o setor Casos Especiais, com as orientações em nosso país. Então, no Brasil, como é que se faz? Então, aqui as orientações, isso é importante. Então, existem essas orientações, né? Não estamos assim num avançar sem saber o que fazer, né? Vamos adiante, aqui é importante ter em mente o que se quer, que o cuidado pastoral seja alargado. Essa expressão, ela é da Amoris Laetitia, vem, portanto, de um documento que foi primeiramente se realizou o sínodo para a família, e depois o Papa Francisco publicou a Amoris Laetitia. Foi algo estudado, não foi uma canetada sem mais, é algo amadurecido na igreja e tudo isso. Então se fala em cuidado pastoral alargado. A igreja deseja que realizemos esse cuidado pastoral alargado. O olhar de Cristo nos inspira a acompanhar, a cuidar pastoralmente dos casais que vivem juntos, que contraem o matrimônio apenas no civil, ou são divorciados e voltaram a se casar. Está lá, é citação do documento, está entre aspas, né? Então, isso significa que nós devemos pastoralmente nos organizar e dizer como é que vamos realizar isso dentro da doutrina da igreja e, eventualmente, as orientações do bispo local. Então, isso é importante, isso é sério. Agora, também não podemos dizer, isso vai dar trabalho, eu cruzo os braços e fico assim com vocês, porque anda tudo certinho entre nós três aqui, né? Não dá, não. Ou vamos deixar todo esse povo sem uma resposta, sem um acompanhamento?
e as situações hoje são muito numerosas, então é um desafio para a igreja. Cabe-nos arregaçar as mangas e dizer, vamos organizar esse campo. E se nós estamos conversando hoje à noite sobre isso, e quarta-feira com o clero da arquidiocese, daqui a pouco com o clero e as lideranças de Joaçaba, vem aí Criciúma, vem aí Chapecó, as pessoas estão se alertando. Eu tive um encontro faz pouco tempo com todos os coordenadores da pastoral, coordenador da pastoral, das 10 dioceses de Santa Catarina, conversando. E quando entrou esse assunto, eles disseram, se assim for, precisamos conversar com os nossos padres das 10 dioceses. Por isso que as dioceses estão começando a marcar encontros de formação. E pena, às vezes, vem uma diocese, nós temos 2 dias liberados aqui, como Criciúma, para esse assunto. Eu olhei na agenda assim, mas já tem curitibanos, eu já disse que sim. Então, ainda não consigo a bilocação, isso deixa para Santo Antônio. Mas então, essas coisas assim. Então, vai ser procurada outra data para Criciúma. Essas coisas bonitas, né? Quando a gente vê, finalmente vamos trabalhar juntos, não só as lideranças dos movimentos e das pastorais, mas junto com o clero, isso é muito importante, né? A igreja é chamada a devotar-lhe um olhar de amor. Aqui eu sigo um pouco o palavreado do Papa Francisco na Amoris Laetitia, acompanhá-los no amadurecimento, na conversão, no encorajamento. São todas palavras que são importantes, elas não estão por acaso ditas assim. É um processo, né? É um caminho, é passo a passo, é em direção àquilo que o Evangelho nos apresenta, né? Evidentemente, na participação na comunidade. Como é importante, de alguma forma, trazer a participação na comunidade todas as pessoas. E no acompanhamento para o sacramento do matrimônio, mas olha o que eu escrevi lá no final, sempre que possível. Não é que agora, todo mundo vai fazer o curso, né, de preparação para o matrimônio, não, né? Há situações que não se abre o matrimônio, né? Algumas estão morando juntos, amadurecem na compreensão do sacramento, podem ser preparados e chegam ao matrimônio. Outros estão numa segunda união, mas se analisado a matéria, existem matérias muitas vezes de nulidade do casamento. Então, tem que ser apreciado pelo tribunal eclesiástico e pode realizar porque se foi nulo o primeiro casamento, então pode realizar num outro momento o sacramento do matrimônio. E aquelas situações que não tem nenhuma possibilidade, aí que nós vamos entrar no assunto. Espero até segunda-feira próxima ter respondido a essa questão. Há um princípio geral. Claro que nós estamos diante de muitas histórias, famílias feridas, né? É princípio lembrar um princípio geral. E isso aqui é importante. Saibam os pastores que, por amor à verdade, estão obrigados a discernir bem as situações. Porque não é tudo a mesma coisa, né? Nós temos que ouvir antes, né? Eu estou na paróquia de Itajaí e me ocupo 10 horas por semana para confissões. Povo que vem, faz fila. E são muitas histórias. E também existem estas situações que aparecem, né? 10, às vezes é mais, né? Mas é assim. Então, discernir bem as situações. Isso já denota que é necessário conhecer a história de cada um, ver e acompanhar, acompanhar depois das rupturas, depois dos divórcios. Hoje a gente larga essas pessoas, viu? Olha, está se separando, olha, sabia que ia acontecer. E pronto para jogar pedra, em vez de ir e acompanhar, ajudar, escutar, ouvir, né?
A Diocese de Joinville, ela prepara, e eu ajudo na formação dos agentes, a pastoral da escuta. Pastoral da escuta. Nós precisamos escutar mais uns aos outros. Como as pessoas precisam ser escutadas, né? A sua vida, a sua história, a sua situação e quantos passos bonitos que estão sendo dados. Então é importante que haja um serviço de informação, que as pessoas saibam, diante dessas situações, qual é o posicionamento da igreja, qual é a doutrina, qual discernimento pode ser feito. E olha que tem situações que aparecem sim, estou acompanhando cada situação, bem interessante. Aconselhamento e mediação, ligado à pastoral familiar, ligado aos movimentos, né? Um dos movimentos que está acolhendo casos especiais é o Cursilho, né? Está aqui, nós temos, conversei agora no início um pouco sobre isso, então é importante nós termos claro o posicionamento da igreja. Então, nos casos de separação inevitável, estão em segunda união e não há como separar, agora já tem filhos, né? Já tem compromissos e assim por diante. Até moralmente, às vezes, necessária, houve violência no primeiro matrimônio e assim por diante. Um discernimento particular se fará necessário para acompanhar pastoralmente separados, divorciados, abandonados. Então, a igreja pede que se faça esse discernimento particular. Essa expressão está entre aspas, não é minha, e isso espero que, como fazer isso? Que a gente possa, até segunda-feira próxima, responder a essa questão. Já estou começando a levantar. A igreja pede um discernimento particular diante de certas situações. Ou será que é tudo a mesma coisa? Alguém uma vez disse: eu já sei a resposta. Não pode. É mesmo, a gente trata todo mundo assim, com essa clareza, sem um discernimento, e às vezes um discernimento particular. Eu já estou botando fogo um pouco na coisa, deixa de molho, bota na fervura, que está frio, mas é capaz de esquentar bastante, né? Mas vamos lá. Então, são questões que eu já lanço para que nós possamos pensar sobre esses assuntos. Será que é assim simples? Cada história já merece uma resposta curta? E eu não me envolvo, não quero saber, vai me dar trabalho e assim por diante. Então, né? Eu tenho, lá na região de Itajaí, em Camboriú, só para falar, quando aparecem esses casos especiais e é necessário um discernimento que também um canonista precisa analisar, eu remeto logo para um canonista também pensar junto à situação, para ele analisar que às vezes a história é tão terrível, tão grande. Vai lá, conversa com o padre tal, porque aqui pode haver matéria de nulidade. Esse matrimônio, o cabra bom, né? Eu já ia falar outra palavra bem bonita, né? Casou com uma cara, depois virou, quando casou, mostrou-se outro, né? O chamado erro de pessoa. A pessoa, às vezes, não casou com este que agora virou, né? Ou ela, que virou essa pessoa tão diferente, terrível e com histórias e violência e tudo mais. Então, chama-se o erro de pessoa. Cabe uma análise até canônica para ver se esse casamento não foi nulo. E também, às vezes, situações de alto grau de imaturidade. Casar embalado por um mero sentimento e por prazer, e depois viram que a história não era nada disso, né? Imaturos. Ou nesses dias me apareceu alguém dizendo bem assim: eu fui para o casamento porque me forçaram a casar, né? Tipo assim, não era espingarda nas costas, mas era quase, né? Existem situações assim também, quase que obrigado. É nulo, né?
E assim as coisas vão, né? É necessário uma escuta atenta. Existem às vezes aqueles ou aquelas que sofreram injustamente a separação, né? E aí temos que entrar pastoralmente com reconciliação, ajudar. Aqui deveria ter centros de escuta especializados em cada diocese. Pessoas preparadas para a escuta. A Arquidiocese de Joinville já começou a fazer. Já fui 2 vezes lá dar formação num quesito que eles achavam que eu poderia ajudar. E vou voltar no 2º semestre. Então, pessoas que estão lá para ouvir e dar os primeiros encaminhamentos. Porque a gente não resolve sozinho. Eu já tenho a quem passar a questão quando necessário, que vem em auxílio às pessoas. Nós temos que, em primeiro ponto, nunca fechar as portas. Sempre ouvir primeiro e depois começar a fazer um discernimento, como é que era a palavra? Particular, ou seja, de caso para caso. E aí você começa a estabelecer uma relação de ajuda, de esclarecimento e vindo em apoio à pessoa. Primeiro, ela tem que ver que ela chega na igreja e tem gente que quer apoiá-la. Discernimento, mas também dizendo a verdade. Olha, isso não é próprio da igreja. Não vamos colocar em dúvida, por exemplo, a indissolubilidade do matrimônio, mas que é importante nos ajudarmos, sim. Vejam só. Então, as pessoas divorciadas que voltaram a casar, né? Elas devem ser encorajadas a encontrar, pessoas, eu não li o não, pessoas divorciadas que não voltaram a casar, né? Se mantêm, digamos assim, não voltaram a casar. Elas devem ser encorajadas a encontrar na Eucaristia o alimento. Se mantêm fiéis ao casamento, mesmo não morando juntos, podem receber a Eucaristia. Eu tive um caso nos primeiros anos de padre lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Cuidei 10 anos de uma comunidade. E quando organizamos o primeiro conselho pastoral da comunidade, todo mundo votou para, vamos dar um nome, para Dona Maria como secretária. E ela levantou-se e disse: mas eu sou separada. Eu fiquei um pouquinho assim em silêncio e a comunidade disse: ela não pode, ninguém pode, porque a gente sabe a história dela. O marido a deixou, ela educou os filhos e foi um testemunho para todos nós. E nunca se recasou. Eita, palavra dita. Depois ela ficou 2 períodos como secretária do conselho da comunidade, participava plenamente da comunidade, né? Então essas questões às vezes nos tornam às vezes rigorosos, mas aqui já está uma primeira questão. Com relação às pessoas que vivem numa nova união, aqui se faça um discernimento atento. Significa que elas não podem fazer nada na comunidade? Não, devem ser encorajadas a participar da comunidade. Uma coisa é certa, não estão fora da comunidade. É importante fazer com que elas se sintam parte da igreja. Existe uma palavra de São João Paulo II na Familiares Consórcio, documento dos anos 80, do século passado, muito importante para a pastoral familiar, em que ele dizia: não importa a situação que nossas famílias se encontrem, que nenhuma delas se sinta fora da igreja. Olha, cabe arregaçar as mangas e dizer: então, isso tem consequências para a nossa pastoral, tem consequência para os nossos movimentos. Um dia, conversando com o arcebispo Dom Wilson, dizia: pois é, né? Nenhum batizado pode ser largado. Não, é batizado. Como é que eu vou dizer que nós, como igreja, não temos nada a ver, mesmo que ele esteja em uma situação muito delicada, muito difícil e especial? Então, não podemos largar ninguém pelo caminho, né? Então, aqui é algo muito... Então, sempre promover a participação
dentro do discernimento de caso para caso, mas nunca tirá-lo da igreja. Tem sempre algum lugar para ele, com certeza, né? Olha aqui, é importante, eu estou citando Amoris Laetitia 243, é importante fazer-lhe sentir que fazem parte da igreja e que não estão excomungadas. É diferente do direito canônico de 1917, que mais ou menos essas pessoas estão como que fora da igreja. O direito canônico de 1983 diz aí, é necessária uma análise moral. É diferente de caso para caso. Não é sempre a mesma história. Tipo aquela comunidade, quando elegeu a Dona Maria lá para secretária, e me disse, mas se ela não puder... A gente é testemunha a luta dela na educação dos filhos, o marido abandonou, ela é assim um exemplo para nós. Então vejam só, como a própria comunidade às vezes sabe das coisas, e nós precisamos como igreja sempre trazer para dentro com o devido discernimento. Porém, cuidado de nada fazer colocando em dúvida um princípio maior da indissolubilidade do matrimônio. Às vezes certas posições podem criar escândalo e dizer, olha, agora pode, agora o casamento não é mais indissolúvel. Nada pode colocar em dúvida a indissolubilidade do matrimônio, tá? Isso é certo, é Jesus. Mas Moisés permitiu dar carta de divórcio. Por qualquer motivo, aliás, né? Não sei. Mas era assim muito fácil no Antigo Testamento. Jesus disse, o que Deus uniu, o homem ou a mulher não separe. Jesus proclama a indissolubilidade do matrimônio. Cabe-nos agora dar o trato pastoral para aquelas situações especiais. Então, uma coisa é certa, isso não seja nunca colocado em dúvida, ou seja, a indissolubilidade do matrimônio. Mesmo quando há novas uniões, ou caso de separação, olha o que nos pede os documentos da igreja, atenção especial aos filhos. Às vezes eles são vítimas dessa situação. A mãe joga os filhos contra o pai ou joga os filhos contra a mãe. Eita dificuldade, né? E às vezes são vítimas de uma situação assim. Então, cuidado a arruinar a imagem do pai ou da mãe junto dos filhos, isso deixa marcas para o resto da vida. E eles às vezes são os que mais sofrem em silêncio, né? E outro elemento as comunidades cristãs não devem deixar sozinhos pais divorciados que vivem numa nova união. Vejam a atenção que nos chama a igreja. Eu estou só abrindo o assunto. Até segunda-feira a gente vai chegar com pistas pastorais sobre esse assunto. Então, não deveríamos deixar sozinhos pais que vivem nesta união. Cabe integrá-los, acompanhá-los. Há sempre uma função educativa da igreja em relação a todas as pessoas. Como fazer? Como é importante sentir estas palavras da igreja e devotarmos uma atenção toda especial. Há sempre a necessidade de curar feridas, como há sofrimentos acumulados, histórias difíceis, violência, que às vezes não é só física, mas existe a física, existe a violência moral, né? Que vai cerceando as pessoas de uma forma e vai marcando e abrindo feridas. Precisamos acompanhar espiritualmente. Ao formar a comissão pastoral paroquial da Pastoral Familiar em Itajaí, na paróquia Santíssimo Sacramento, e nós temos 5 missas só na matriz no final de semana, a gente distribuiu um QR Code e eles podiam entrar e cada um se marcar o que gostariam
que a pastoral familiar fizesse com ele? Já tem gente para todos os setores. E para o setor casos especiais também. Então, todos podem ser acompanhados. E todos os setores devem estar ativos. E todos os setores da pastoral familiar devem receber a ajuda dos movimentos de família, para que possamos oferecer às pessoas um acompanhamento, uma escuta, ajudá-los na cura das feridas, sermos presença do bom pastor. Bom pastor, né? Então, vejam como é importante isso, curar as feridas, né? O rosto familiar da igreja. Ninguém deveria encontrar uma porta fechada para da igreja. Não importa a situação que se encontra, alguém deve ouvir, alguém deve acompanhar. E por que não formar também em nossa diocese um centro de escuta? Pessoas e o padre solícito para estas situações. Nos dias e horários que eu atendo confissão, é fila mesmo, e vem gente de toda a idade. Nesses dias me apareceu alguém com 96 anos, bengala, chegou lá, pois bem, atendido e tal, foi embora. Eu pensei, puxa, que bom que veio. E 15 dias depois estava de volta. Porque ele disse, é tão bom conversar, né? Vai ver, 90 e tantos anos que ninguém escutava a história dele. É bom dizer o que se passa, é bom conversar. E vem aqueles casos difíceis que a violência bateu, se quebraram todos. Como curar as feridas quando foram abertas de maneira que sangra, né? Eu estou aqui vendo, né? São ao menos 10 horas de atendimento, faço todas as semanas, quartas e sextas, de manhã e de tarde, tá bom? Então, algumas situações complexas, vamos avançando. E temos tempo. Os matrimônios mistos entre católicos e outros batizados, entre cristãos, né? Então, colaboração das partes, ajudar. E vem a hora da comunhão eucarística, normalmente se dê para a parte católica, né? Porque as outras partes nem sempre têm a visão do sacramental, né? Eucarística, né? Normalmente se admite a parte católica, só para dar um toque. Esse material, depois eu vou colocar em PDF e vocês podem distribuir entre vocês, tá bom? Então não fiquem, eu não peguei uma parte, mas depois vocês vão ter nas mãos, tá? Em PDF, porque dá para ler no celular. Se eu mandar esse PowerPoint aqui, ele escurece e vocês não veem. É a forma que a gente encontrou. Outra situação é disparidade de culto, de religiões, de católicos com religiões não cristãs, entra em cena o diálogo interreligioso. Aqui sempre a gente recomenda que se eduque os filhos na fé cristã, mas às vezes pelo mundo afora nem sempre é tão fácil isso, mas é a nossa recomendação. Hoje alguém mas não era cristão de outra religião, esteve na missa que eu celebrei no Santíssimo Sacramento de Itajaí, às 10 horas domingo. É uma missa bonita, as crianças cantam, elas são recebidas, a igreja fica com gente em pé, de tanta gente que vem nesse horário, que é uma das 4 missas do dia. Eles seguiam uma religião evangélica, né? E hoje ela escreveu no meu Instagram, querendo que fosse batizada na católica toda a sua família. Porque ela disse que foi nessa missa e algo tocou fundamentalmente. Ela disse, Eucaristia, Jesus presente, nós não temos isso? E acha que quer que toda a família beba
desses sacramentos e quer batizar a todos. Eu disse, vamos conversar, claro que sim. Estão falando que católicos vão para outras religiões? Não, o que eu estou assistindo em Itajaí é gente vindo para a católica. Né? E não é nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro. É toda semana tem uma história de gente. Então, é um resgate. Aliás, nós chegamos em Itajaí e tinha 2 missas no domingo. Eu e o padre Márcio Vignoli. A gente olhou assim, mas Itajaí só 2 missas no domingo? Aí a gente vai colocar 4 missas no domingo. Mais a de sábado à noite, 5. 5 missas no final de semana. E as 5 enche. Durante a semana, 19h30, que bom ter todo dia missa 19h30. Mas essa muvuca na praça aí mostra que tem gente durante o dia zanzando e muitos chegam, entram na igreja. Uma missa 12h15, pois tem gente todos os dias, de segunda a sexta, que vem 12h15. Né? E atender esse povo, muitos horários. O pároco pega 2 tardes, porque de manhã ele fica na parte administrativa e eu pego mais, eu dobro. Então, é de manhã, de tarde, quarta, de manhã, de tarde, sexta. É fila, mas a gente não deixa nenhum. Fica sem atendimento. Então, o povo tem que ter possibilidade de falar com seus padres, né? Sempre que precisar, né? Mas nós trabalhamos. Ué, a gente abre um horário especial, depois do trabalho, né? Aí nós somos de outro lugar, podemos ser atendidos? Pode ser atendido, bem-vindos. Né? Então, sempre o atendimento tem que ser aberto, né? Existem as famílias monoparentais, quer dizer, o pai cuidando do filho, a mãe cuidando do filho, né? E assim por diante. Temos que sempre entender a história de por que só a mãe e o filho. Às vezes a avó cuidando dos netos, né? Olha as palavras fortes, apoio e conforto. Primeira coisa, apoio e conforto. A igreja não vai ficar distante de vocês. Eu não estou dizendo, vocês estão errados, né? Já vem com a machadada, às vezes bem afiada, né? Calma, a primeira coisa é apoio, conforto, as portas estão abertas. Nós vamos ouvi-los. A esta família de evangélicos, eu disse, não, vocês vêm, nós vamos conversar e vai dar tudo certo. Em só dizer isso, já, né? Mas vamos fazer uma caminhada, né? Uma entrada, vamos fazer. Sim, está certo. Então, e eles são parte da comunidade cristã. Engraçado que Jesus disse, eu não vim para aqueles que estão sadios, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Aí eu lembro que todos nós, na quarta-feira cinza, nos impuseram cinzas e disseram, converta-te e creia no Evangelho. Então todos fazemos parte dos doentes, mas é bom alargar esse sentido e dizer, quem padece, quem vem com dificuldades, vamos acolhê-los todos, é necessário, como nós aceitamos, converta-se, creia no Evangelho, mas que seja também alargado para quem precisa de apoio e conforto. Também eles são parte da comunidade cristã. Vamos a alguns casos especiais, típicos. Quando a gente fala em casos especiais, a literatura nos traz algumas situações, né? Matrimônio só no civil, né? Quanta gente casou no civil e está nessa situação. Eu fiz um casamento em Itajaí durante uma missa. Não custa nada, é a intenção de missa. Bom, tem um pouquinho lá das despesas de secretaria. E os filhos com mais de 20 anos trouxeram as alianças. Coisa bonita. Eles estavam só no civil casados. Mas fizeram toda a preparação, os 12 encontros, né? É bom dizer que são 12 encontros, né? Quando a gente recebe assim, para fazer os encontros, aí alguns torcem o nariz nos primeiros encontros, né? No segundo já fica meio assim, no terceiro, é interessante. Quarto, quinto, no final diz, e vamos ter mais depois de casados?
Aí eu digo, cadê os movimentos para acolher? Cadê as reuniões do pós-matrimônio, se todo pós-matrimônio? Né? É bem assim, né? Nesses dias dei acolhida na missa dos que iam começar. A cara, sim, tá bom, ainda estavam assim, o que vai ser disso, né? Mas também aqueles que terminaram, teve um momento que a gente, na missa, disse, olha, estamos, né, dando certificado da participação, aí fala um pouquinho dessa preparação, povo, mas era uma alegria só. Ou coisa boa, né? Aquela vontade de seguir adiante. Nós fizemos uma pesquisa na Arquidiocese de Florianópolis sobre a preparação para o matrimônio, essa catequese matrimonial. 4 em cada 5 casais querem continuar tendo encontros de espiritualidade sobre o matrimônio. Aí eu digo assim, e como é que estão nossas paróquias? Já organizaram isso? Os movimentos, que bom, que eles conseguem absorver uma outra parte disso. E esse desejo que foi despertado neles? Cadê o setor pós-matrimonial organizado? E já foi constatado isso, fizemos essa enquete. Pois bem, e sem falar dos casos especiais. Esse matrimônio só no civil é fácil de solucionar e muitos estão com estabilidade, afeto, amadurecido, responsabilidade. É necessário uma pastoral que se aproxime, que estabeleça diálogo, confiança no matrimônio no sentido do sacramento. E aos poucos vão tomando consciência do valor do sacramento e, feitos os encontros, a preparação, realizar o sacramento do matrimônio. É mais simples esse caso. Uniões de fato, por mera convivência, né? São as mais diversas situações aqui, mas estão vivendo juntos. Nem civil tem, né? Mas estão vivendo juntos. E cada vez mais acontece isso, né? Estamos juntos, né? O amor eterno enquanto dura, quer dizer, é díspare, né, falar isso, né? A gente está junto enquanto dá. E aí, como é que é isso? E a nossa cultura moderna, às vezes favorece isso, né? Então, alguns não querem papel passado, né? E se tiver papel passado, não vai dar certo. Alguns até falam assim, né? Outros porque não querem pagar taxa nenhuma e assim por diante. Às vezes é pobreza material, situações culturais. Cabe acolher, acompanhar. Acolher e acompanhar, E transformar estes casos em oportunidade de um caminho para entender ou para a plenitude do matrimônio da família à luz do Evangelho. É passo a passo, é um acordar. É bonito ver as pessoas chegando devagarinho e dizem, eu quero. Né? E começam a se aproximar, a se preparar, aceitam o desafio dos encontros e realmente as coisas vão crescendo nessa linha. Então, existem esses que é mera convivência, né? Como precisamos acolher e acompanhar e transformar isso numa oportunidade para entenderem o valor do matrimônio. E para isso temos que ter movimentos e uma pastoral ativa, missionária, indo ao encontro às pessoas, uma igreja, como é que o Papa Francisco dizia? Em saída, né? Alguém lembrou comigo junto, né? Uma igreja em saída, que vai ao encontro, está ali, sempre tem um horário para conversar, né? E falar nas missas, divulgar isso, usar a mídia e assim por diante, né? Divorciados que vivem numa nova união. As novas uniões, né? Aqui as situações são muito diversificadas. Sempre é bom lembrar, não é tudo a mesma coisa.
Isso nos obriga, eu posso usar essa palavra, a um discernimento, de caso para caso. Dá trabalho? Dá, né? Tem gente, agora estão pedindo para ter pastoral familiar. Dá mais trabalho, né? Depois nem sabe, uma vez formada a pastoral, quantos agentes disponíveis tem para a paróquia, dispostos a qualquer coisa. Como é bom ter os movimentos nessa arquidiocese. E são muito, né? Trazem muito proveito a todos. E ajudam a caminhar, né? Então, neste caso, precisamos distinguir adequadamente as situações, né? Precisamos distinguir. Não achar que existem receitas simples, tipo alguém que me falou, eu já sei na minha paróquia, eu digo, não pode. E acaba aí. É mesmo? Essa é a sua palavra final. É muito simples, né? Você larga os que foram injustamente abandonados no mesmo lugar daquele que talvez foi o que provocou tudo. E quanta história pesada. Quanto sofrimento. É tudo a mesma coisa. Você resolve dizendo, não pode. Vamos conversar, mas eu peço a vocês até segunda-feira próxima. Mas devagarinho vamos colhendo elementos, tá? Uma coisa é uma segunda união consolidada no tempo, fidelidade. Tem gente que está numa segunda união, fiéis, 10, 20, 30, já estão idosos, né? Então, dedicação, compromisso, consciência. Estão conscientes que estão até numa situação irregular, porque o primeiro casamento foi feito na igreja e agora estão assim juntos, né? Mas também, às vezes, vem que não dá mais para voltar atrás, né? Vamos ver aqui. Continua o Papa, a Igreja reconhece a existência de situações que o homem e a mulher, por motivos sérios, como, por exemplo, a educação dos filhos, não podem se separar. Estão numa segunda união. Não é como querer, vamos sanar isso, vocês se separam, se deixam, mas já tem filhos, existe responsabilidade, né? Então, aqui nós não podemos simplesmente exigir que eles se separem né? Existe a educação dos filhos e há muitas vezes aquela consciência de que aquele primeiro matrimônio celebrado na igreja não foi válido, alguma coisa tem ali. E nós precisamos ajudar a que estas situações sejam analisadas pelos tribunais eclesiásticos da igreja. De vez em quando, doutor, meu colega da paróquia vizinha, de Camboriú, você que é de direito canônico, eu tenho aqui um caso para você analisar junto. Vamos dar atenção a essa pessoa. Em meio a muito sofrimento, um desejo muito grande de caminhar na igreja, sempre se faz presente de alguma forma. Aqui existe matéria de nulidade. Me ajude a discernir. A gente tem que se ajudar entre os padres também, né? E para que a pessoa seja bem atendida, às vezes tem a consciência de que aquele primeiro matrimônio nunca foi válido. Vamos analisar então, claro, né? Vamos ver, estudar de caso para caso, ver a história. Pode ser que tenha matéria de nulidade, aquele primeiro casamento da igreja nunca existiu de verdade, né? Pode ser considerado nulo. Coisa diferente, nos sugere o Papa Francisco na Amoris Laetitia, é uma nova união com divórcio, separação,
e que aconteceu de tudo, muita violência e tal, quer dizer, repetidamente faltou os seus compromissos, a gente tem que ser muito claro e trabalhar com a verdade. Isto aí tem algo que não dá para sanar, não tem nem, né? A não ser que para outra parte a violência desta seja considerado matéria de nulidade, mas aí temos que analisar, né? O Sínodo dos Bispos 2014 foi sobre a família. Resultado desse sínodo, o Papa Francisco escreveu Amoris Laetitia, belíssimo documento. E ele nos diz, o sínodo, os bispos representantes do mundo inteiro estavam lá, e nós lemos também, está presente isso na Amoris Laetitia, diz, estes casais, não importa a situação que se encontrem, devem ser mais integrados na comunidade cristã. Daí porque o trabalho com segundas uniões deve ser feito, sim, organizado. Deve participar a pastoral familiar, os movimentos. E eu tiro o chapéu aos movimentos que já estão se abrindo para isso e seguem e buscam seguir as orientações da igreja. E nós estamos num momento em dizemos, está na hora de olharmos com atenção o que a igreja nos sugere. Então, mais integrados na comunidade cristã. Ah, mas não pode tomar a comunhão. Em alguns casos não, nós vamos colocar em dúvida a indissolubilidade. Mas tem muita coisa que se pode participar, fazer-se presente na igreja. A própria missa tem 2 mesas que a gente se serve, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Então, a mesa da palavra, por favor, participe, se faça presente. Existem muitos trabalhos, serviços que precisam de agentes de presença. Eu conheço gente lá em Itajaí que está na acolhida. Nós temos sempre gente acolhendo em todas as portas da igreja quem está entrando. Olha que bonito. E tem gente que está em situação assim. Está lá acolhendo as pessoas, ajudando, né? Acolher as pessoas e cuidando do espaço sagrado. Devem ser mais integrados, sejamos criativos em chamar, pedir ajuda, me ajuda aqui, ajuda naquilo, ajuda nesse trabalho, nessa acolhida e assim por diante. É claro que quando a gente chama alguém para nos ajudar, que está em segunda união, a igreja é prudente em impedir que se evite toda ocasião de escândalo, né? Então, talvez algum tipo de presença não seja conveniente, mas se faça sempre o discernimento no local, com o pároco e assim por diante, né? Então, evitar sempre, quando a gente traz pessoas nessa situação, que não se cause escândalo. É necessário um acompanhamento pastoral, né? Todos pertencemos ao corpo de Cristo, que é a igreja, e aqui nós precisamos fazer essa experiência de fazer parte da igreja de alguma forma. E diferentes serviços eclesiais devem estar abertos aqui também, as pessoas que se encontram nestas situações possam participar. Há muito serviço. E gente generosa. Ah, sim, com certeza. Então, chamar. Olha só que eu coloco entre aspas, e isso é importante. Não devem sentir-se excomungados. Ninguém é excomungado da igreja por estar em segunda união. A igreja quer antes de tudo ouvir, quer antes de tudo compreender, e não, né? Por quê? Mas podem viver e amadurecer, maturar como membros vivos da igreja, sentindo-a como uma mãe que sempre os acolhe, cuida afetuosamente deles, encoraja-os no caminho de vida e do Evangelho. Isso me leva a que eu tenho uma palestra preparada só sobre a misericórdia. Mas deixa na fervura, eu já sinto que está ficando quente, mas não seja por isso, né? Vamos lá, vamos avançar. O Sínodo
dos bispos de 2014, o Papa Francisco fez-se eco desse sínodo e diz: no caminho do Evangelho, uma atenção especial deve ser dada aos que se encontram nessa situação, na lógica da integração. Devia ter pintado em vermelho essa palavra, integração. Jamais excluir, buscar sempre incluir, integrar. É essa palavra que a igreja quer que a gente pronuncie hoje em dia. Então ninguém está autorizado a dizer não pode. Calma, vamos tentar integrar, vamos tentar incluir. Há sempre um lugar para todos os filhos de Deus. Sobretudo quando significa que nós queremos cuidar dos filhos. Quantos se encontram em segunda união, mas batizam, estão participando da iniciação cristã para a primeira comunhão, estão presentes na crisma, levando os filhos, tornando-se verdadeiros missionários na educação da fé cristã, mesmo estando em situação especial. Domingo, na missa das 10, o pessoal se acostumou a trazer as crianças e dizia assim: pais, vocês foram os primeiros evangelizadores na vida dos seus filhos. E como é bonito! E a igreja vem depois em apoio. Mas isso, e quantos deles estão em alguma situação especial? Então, é importante o cuidado na educação dos filhos. Cuidado quando a gente dá o sentido de que estão excomungados, estão separados, a gente acaba perdendo os filhos também. Então, cuidado. Isso deve ser um elemento muito importante, o cuidado da educação dos filhos. Trazê-los. Eles também são escutados, né? E assim por diante. E o Papa acrescenta, mas olha, variedade inumerável de situações concretas. Existem muitas situações. E aí o que ele nos diz? Para a segunda união, não há uma normativa geral de tipo canônico aplicável a todos os casos. Está entre aspas, é palavra do Papa Francisco. Não dá para usar uma regra geral para todos os casos. Chega uma hora, eu tenho que ouvir bem e proceder um discernimento. Como é que eu faço esse discernimento? E eu tenho que também conversar com os padres sobre isso. Porque para alguns casos, a gente não pode dar a mesma resposta a todos. E por quê? Porque, vejam só, o Papa aí, ele diz, não há uma nova normativa geral de tipo canônico aplicável para todos os casos. Vai ter situações que a gente tem que reconsiderar. Será que para todos é a mesma resposta? Não. E aí começa o nosso trabalho, e eu estou coçando a cabeça. Dá trabalho mesmo. Eu tenho que conversar com as lideranças, com vocês, mas também com o clero. E aqui nós temos que trabalhar juntos. E nas 10, é o mínimo de 10 horas de confissão que eu atendo em Itajaí por semana, esses casos aparecem. Mas eu já tenho um canonista para me ajudar. Tem que ter muito amor no coração para acolher. O ouvido tem que crescer, o meu ainda não cresceu tanto. Tem que escutar antes de tudo, né? Tem que escutar muito. E sempre oferecer uma coisa, a misericórdia de Deus. Tá bom? Isso não significa agora vale tudo, pode pintar o 7. Epa, não disse isso. Tem que trabalhar com a verdade, discernindo de caso para caso, mas acolher sempre. Vamos lá? Então, olha o que o Papa me diz isso aqui. E eu achando que uma palavra, uma tacada só, coloca todo mundo de escanteio. Não pode não. E aí cabe a nós, pastorais, movimento, dizer como é que vamos proceder? Até segunda-feira, peraí.
Olha o que ele acrescenta aqui, eu não coloquei em vermelho. Já que o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos. Ninguém tem a mesma responsabilidade. Existe aquele lado que foi o lado sofrido, carregou a cruz, apanhou e ainda resistiu até o último instante. Existe talvez aquele outro lado que promoveu tudo isso, foi violento e assim por diante. Quantas histórias! Nem todos têm a mesma responsabilidade. Existem aqueles que padeceram, resistiram, foram heróis, verdadeiros santos, educaram os filhos e quase que apanharam o tempo todo. E eu vou dizer que é a mesma coisa. Mas precisamos nos organizar para isso, saber escutar, ouvir e usar de muita misericórdia. Cabe acompanhar os casos, atentos à doutrina da igreja. Que eu estou falando de novo, né? Atentos à doutrina da igreja. Estou tentando explanar aqui a doutrina da igreja. A doutrina da igreja, ela não tem uma palavra única para todos os casos. Ela quer que a gente ouça de caso para caso. Tem que ter ao menos 10 horas de ouvido aberto por semana, o povo de Deus. Tem que dar a chance de todos poderem conversar com o seu padre. Dá fila e vem crianças pequenas, vem aqueles mais idosos, mas todos devem ter a chance de serem ouvidos, né? Uma reflexão. Então, acompanhar os casos, atentos à doutrina da igreja e orientações do bispo local. Volta de novo a questão do bispo local. E segunda-feira próxima, não sei se hoje à noite dá tempo, acho que não, eu vou falar como os bispos da região de Buenos Aires fizeram nós vamos assumir uma palavra nossa também. E foi para Roma e Roma aprovou. Então, uma reflexão, precisamos fazer uma reflexão como cada um se comportou na separação. E isso se faz no diálogo com o sacerdote, no chamado foro interno. Tem um espaço sagrado, que é aquele quando você se coloca diante do sacerdote. E aqui é consciência que fala, discernimento que acontece, uma avaliação moral que acontece. E algumas portas podem ser abertas nesta hora. Quarta-feira eu vou falar isso para os padres, tá? Joaçaba está querendo que eu fale com os padres. Criciúma também. Chapecó também. Então, esse foro interno, qual é o juízo correto sobre a sua situação? Qual é o juízo correto sobre a Dona Maria? Qual é o juízo correto para esta história sofrida? É a pergunta. Achava que não dava trabalho? Dá sim. Arregaça as mangas. Dê mais tempo para atender o povo. Ele vem. Quando sabe que os seus padres atendem. Ou pode ajudar a fazer um serviço de escuta. A igreja sabe que é necessário um discernimento em algumas situações chamadas irregulares e tem que conhecer os condicionamentos, as circunstâncias atenuantes. Está entre aspas. É documento da igreja. Tem situações que, ouvindo o que aconteceu, diz, mas a responsabilidade dessa pessoa que está diante de mim diminui, porque tem circunstâncias atenuantes. Ou será que todos têm máxima responsabilidade? Não. Às vezes a responsabilidade é tão pouca, tão pequena,
Porque é a parte sofrida ali que está em questão. E eu, como confessor e padre, e a gente de pastoral, e os que trabalharem no setor dos casos especiais, vão ter que ter em conta isso. Né? Eu estou trazendo questões que nos fazem pensar, mas espero que hoje à noite todo mundo durma bem, né? Às vezes existem circunstâncias atenuantes, imaturidade efetiva, se conheceram anteontem, casaram ontem, hoje já estão separando. Quer dizer, meio assim, eu estou exagerando, mas em todo caso, imaturos que só casaram no primeiro sentimento, depois viram que a coisa não é nada disso. Pô, mas não dá para esperar um pouco mais, né? Esses dias eu disse, mas vocês têm que se conhecer um pouco mais, calma, né? Então, é assim, imaturidade afetiva, às vezes hábitos contraídos. Tem gente que não se deixa lapidar, vem com as manias, parece que não cresce, e às vezes tem que tirar uma lasca boa, né, para ficar melhor. Né? O diamante só com polimento é que ele fica precioso, né? Tem gente que na primeira encostada já sai estrelando, né? Então, às vezes, cuidado com os hábitos. Mas sempre foi assim, comigo será assim. Pois amanhã vai doer, né? Ou estado de angústia, né? Tem gente que sente muito isso. Fatores psíquicos, sociais e assim por diante. São muitas as situações, gente, né? E a gente tem que ser capaz de avaliar. Nem todos têm a mesma responsabilidade pelo que acontece ou pelo que aconteceu. É bom a gente avaliar. E a igreja está aberta a essa avaliação. Então, incentivar sempre o amadurecimento, como é importante. E é assim, na nossa vida, as coisas acontecem sempre a pequenos passos. Aliás, quem é que não tem um passo a mais a dar na vida? Ou todo mundo já está 100%? Eu sempre digo, na graça de Cristo, há sempre um passo a mais a ser dado, né? Rumo à santidade, rumo ao Evangelho. E nessas situações, temos que valorizar os pequenos passos. Na Familiares Consórcio, João Paulo II diz que às vezes nem dá para dar um passo logo. Pois faça um trabalho de prevenção para não desgringolar, para não voltar para trás. Segura como está, que já é o bom agora. Mas devagarinho, dei um passo. Uau, dei um passo. Eu dei 2, dei 3 e já sigo a caminho rumo ao Evangelho, mesmo que não esteja logo lá no ideal, mas passo a passo amadurecendo, né? Passo a passo rumo ao Evangelho. Pequenos passos que devem ser valorizados. A Maura Letícia diz assim, Papa Francisco, um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que às vezes está tudo bem, tudo certo, não tenho nenhum problema, mas lá consegue dar algum passo. Sem diminuir o ideal evangélico. Não é que agora podemos relaxar, não vamos cair nessa. Não, o Evangelho está lá, vamos lá? Segura como está. Vamos agora dar o primeiro passo? Vamos seguir em frente? Vamos, entusiasmados pela palavra do Evangelho e atraídos por Jesus, seguir adiante, perseverar no caminho, pois isso que importa. Acompanhar, misericórdia, paciência, passo a passo. Isso deve nos incentivar a buscar o bem possível. Porque às vezes a gente
acha que pode exigir o impossível. Não, não dá. O possível é um passo, talvez daqui a algum tempo mais um, mas é o possível dentro daquela situação. E às vezes simplesmente segura como está por um tempo, depois você vai ver que vai ter forças e ânimo para seguir em frente. Palavras da igreja. Misericórdia e compaixão. Este é o caminho. Mas aqui são palavras apenas, nossa, hora de parar. Palavras apenas introdutórias do que será uma palestra especial sobre isso. Misericórdia é o caminho. Compaixão pelas pessoas frágeis. Evitar perseguição. Né? E aqui, em 1900, depois da Familiares Consórcio, nos anos 80 e 90, eu redigi um texto onde se via alguns recados. Conhecer, aqui eu vou terminando já, conhecer as situações e suas causas concretas, ouvir bastante, empenhar-se a esclarecer, com paciência, nunca abandonar ninguém, que elas não se considerem separados da igreja. Quem está nessas situações, já dizia o Papa João Paulo II, buscar aplainar o caminho para regularizar as situações. Muitos é uma questão de tempo, regularizam, se preparam para o matrimônio, estão unidos só no civil, ou apenas coabitam, mas acordam para o sentido do matrimônio. Há situações e situações assim. Já vou chegando ao final. E fazer sempre uma obra de prevenção, como eu disse, para não desgringolar, para não ter ulteriores degradações. Sempre distinguir o mal e a pessoa. Jesus foi intransigente para com o mal, mas misericordioso com os homens. Ou seja, salvar a pessoa. Não ao mal, não ao erro, mas sim à pessoa. Ela merece sempre chance, sempre ser salva. Né? Mesmo que a gente trabalhe com a verdade e diga não ao mal. Oferecer às famílias em dificuldades apoio e orientação no diálogo, sim. Aos separados, acolhida e atenção especial aos filhos, como já dissemos. Distinguir quem é causa, quem é vítima, porque às vezes embola o meio do campo e vem pessoas mal intencionadas contando histórias, né? E sempre lembrar que a pessoa vale sempre mais do que a situação que está envolvida. Distinguir quem busca recursos mal intencionados e sempre as orientações para aqueles que podem recorrer aos tribunais eclesiásticos. Eu termino. O amor na família, une o humano e o divino. É apenas o início de uma conversa que vai terminar segunda-feira próxima. Eu acho que não vai terminar segunda-feira próxima, mas nós vamos prosseguir, tá? Vai ser muito interessante. Vamos rezando, vamos...